Oi, gente. Hoje eu vou gravar a revisão para que a gente possa ter uma noção geral, né, do que foi discutido na segunda parte da disciplina e para que vocês possam ter um auxílio aí nesse estudo para a realização da nossa segunda atividade avaliativa, né, que é um fechamento da disciplina. Vai ser uma revisão bem breve, tá? Só para a gente retomar alguns pontos e ter uma noção importante do todo que é um projeto de pesquisa e dos tipos de pesquisa. Acho que essa compilação é importante, né, para sedimentar os pedacinhos que a gente foi estudando no decorrer da disciplina. Vamos começar entendendo, né, o que é o projeto de pesquisa, que é o documento principal que a gente trabalhou na disciplina. O projeto de pesquisa, ele é um documento feito para planejar a pesquisa. É um documento anterior à pesquisa. Essa foi uma discussão que a gente fez bastante no decorrer da disciplina, principalmente a partir dos projetos que vocês trouxeram. Um projeto, ele não é uma coisa depois, você não fez a pesquisa ainda. É um documento, é um trabalho acadêmico, um tipo de trabalho acadêmico que ajuda você a dizer como é que você pretende fazer a sua pesquisa, que é uma atividade acadêmica inerente a qualquer curso de ensino superior. Então, ele é elaborado antes e ele diz o que você quer pesquisar e como. Para que um projeto? Para que a gente possa se organizar para a realização dessa atividade da pesquisa, certo? Que sempre vai permear a nossa vida acadêmica, inclusive na vida profissional. Muitas vezes, pessoas, né, que têm uma formação de nível superior vão ser convidadas a realizar algum tipo de pesquisa no ambiente profissional. De acordo com as normas da ABNT, um projeto de pesquisa ele tem os seguintes elementos. E esses elementos são divididos assim, em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tem vários elementos no projeto de pesquisa, inclusive elementos não obrigatórios, mas que podem contemplar. Eu não coloquei aqui para não ficar poluído, tá certo? Coloquei apenas o que a gente trabalhou mais. Então, a gente tem uma capa, todo projeto de pesquisa tem que ter uma capa nas normas da ABNT, como eu passei para vocês um modelinho. Nós temos elementos pré-textuais, ou seja, que vem antes do texto em si. Então, quando a gente fala o texto, não é folha de rosto, não é sumário, são as outras coisas que a gente vai ver. Mas, então, um projeto ele tem elementos pré-textuais, que é a folha de rosto, né? A contracapa, que vem ali depois da capa, e o sumário, que são elementos pré-textuais obrigatórios no projeto. A gente tem os elementos textuais, que aí vem introdução, que a introdução ela contempla, ela engloba tema, problema e hipótese, ou hipóteses, quando tem, objetivos, justificativa, revisão de literatura, metodologia e cronograma. Então, esses são os elementos textuais. Percebam que não é como um trabalho comum que a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura de um projeto de pesquisa, vamos dizer assim, os capítulos de um projeto de pesquisa são esses: introdução, objetivos, justificativa, revisão de literatura, metodologia e cronograma. Um ou outro modelo dá alguma alteração nisso daí, mas via de regra, introdução, metodologia, cronograma e revisão de literatura sempre vai ter que vir separadinho no projeto de pesquisa. E estes são os elementos textuais. E a gente tem os elementos pós-textuais, que o principal deles e obrigatórios são as referências nas normas da ABNT. Essas normas da ABNT, lembro mais uma vez aquilo que eu passei a disciplina toda dizendo, que elas vão passar o curso superior inteiro acompanhando vocês. É interessante que vocês sempre estejam buscando atualizações delas na internet ou até mesmo assim princípios básicos para que vocês possam ir se apropriando. A ideia não é decorar nada, mas aprender e ter uma base para poder sempre estar fazendo o trabalho adequado com as referências, citando as referências, porque se você não cita, você está cometendo um crime de plágio. Então, você precisa citar as referências e adequá-las sempre às normas da ABNT. Vamos lá agora, né, ver cada pedacinho do projeto. Começando pela introdução. Ela contempla tema, problema e hipótese. O tema, né, que tem que vir na introdução, é o assunto que você deseja estudar, que você deseja pesquisar. Então, você tem que começar o trabalho dizendo o que é que você quer pesquisar, o que é que você quer estudar.
E esse tema ele precisa ser bem definido, bem delimitado. Não dá para ser uma coisa muito abrangente, tá? Porque pesquisa ela tem foco, sempre é voltado para um aspecto da realidade. Então, o tema ele precisa ser bem delineado, bem desenhadinho, né? Bem situado. Aliado ao tema, nós temos o problema. O que é o problema? Uma dificuldade teórico-prática no conhecimento de alguma coisa. É uma questão, uma curiosidade que você tem relativa àquele tema. Então, eu quero pesquisar uma coisa, não é do nada. É porque tem algo que me incomoda, uma pergunta que fica ali maquinando, vamos dizer assim, que eu preciso responder. Essa pergunta que fica ali maquinando que eu preciso responder é o problema. Eu vou fazer a pesquisa para tentar responder esse problema que eu não sei, né? Esse problema que parte de um não saber. Então, o problema ele é elaborado no formato de uma pergunta ou mais. Não precisa ser um problema só, pode ser mais perguntas ou questionamentos, certo? E também precisa ser muito bem desenhado, muito bem escrito, bem claro, para que se possa facilitar o percurso da pesquisa, certo? Dialogando com o tema e problema, nós temos a hipótese ou hipóteses. Todo projeto de pesquisa tem hipótese? Não. Tem projeto que não tem hipótese, principalmente no campo das ciências sociais e humanas, como a psicologia se situa, certo? Mas pode ter também. Então, o que é a hipótese? A hipótese é uma proposição que se faz em resposta ao problema. É uma resposta que você acha que aquele problema tem, certo? Você vai fazer a pesquisa e a pesquisa vai te dizer se é aquela hipótese mesmo ou não, tá? Então, quando você propõe uma hipótese, mesmo que aquilo não tenha passado por uma pesquisa, mesmo que seja uma coisa que você acha, não se considera ela verdade ou mentira, ou melhor, se considera que ela pode ser verdadeira, que ela é verdadeira e que ela é falsa também ao mesmo tempo, porque não sabe, é a pesquisa que vai te dizer, certo? E aí, a partir da pesquisa, você vai ver se a hipótese é aquilo mesmo ou não. Essa hipótese, ela tem a função assim de orientar mais ou menos por onde é que você vai buscar as informações, por onde é que você vai seguir o curso da sua pesquisa. Então, essa proposição de hipótese, ela também dita um pouco o caminho que você vai seguir na pesquisa. Tema, problema e hipótese vem na introdução, vem no texto da introdução como uma apresentação, como um início de um projeto de pesquisa. Depois nós temos os objetivos. Toda pesquisa, todo projeto de pesquisa tem objetivos, que são de dois tipos, duas categorias, geral e específicos. Geral porque objetivo geral é um só. É o objetivo da pesquisa de modo geral, tá? Para que objetivos numa pesquisa? Porque a gente precisa saber o que é que quer alcançar com a pesquisa. A gente não fala de objetivo de vida, de objetivo de estudar, de objetivo disso e daquilo, é parecido. Uma pesquisa tem objetivos para que a gente saiba o que é que a gente pretende alcançar, né, com essa pesquisa. Onde é que eu quero chegar? E onde eu quero chegar não é onde eu quero chegar pessoal, não, é com essa construção do conhecimento mesmo. Então, onde é que eu quero chegar com esse processo de pesquisa, né? Que tipo de conhecimento, que acréscimo no conhecimento, né? Eu quero ter com esse processo de pesquisa. Isso que é o objetivo. Como eu falei, ele está categorizado em dois tipos, objetivo geral e objetivos específicos. O geral é a dimensão mais ampla da pesquisa, né? É amplo de modo geral, como o nome já diz, o que eu quero com pesquisa. E os objetivos específicos são as metas específicas da pesquisa, né? São passinhos, são pedacinhos que eu preciso percorrer, né? Que eu preciso trilhar para chegar no objetivo geral. Justificativa e revisão de literatura são dois outros componentes desse processo de pesquisa. A justificativa é uma partezinha do projeto de pesquisa que muita gente traz na introdução. Eu não vejo problema nenhum, tá? Esse é apenas um desenho que eu fiz, que eu faço, mas pode vir na introdução ou separada. A justificativa é onde você vai dizer por que é que aquele seu projeto, por que é que essa sua proposta de pesquisa ela é relevante, certo? Então é a hora de você fazer a defesa
dessa relevância. Nessa justificativa, você pode trazer uma justificativa pessoal da sua trajetória naquele campo e junto a essa temática, mas é muito importante que você acrescente e incremente com uma justificativa social científica, né? Algo que diga que esse conhecimento sobre esse tema que você pretende pesquisar, ele é útil, importante e relevante para a sociedade. E aí, associado a isso, vem a revisão de literatura. Se enquanto a justificativa é uma defesa do seu projeto, uma defesa que você faz, inclusive, com as suas palavras, a revisão de literatura é um embasamento para o seu projeto com base em textos, em pesquisas, em outros materiais que já existem, certo? Então, a revisão de literatura é um capítulo do projeto que serve para contextualizar o tema, problema, hipótese e objetivos. Com a revisão de literatura, você vai dizer, né, quem foi que escreveu sobre aquele tema, né, como é que aquilo se aproxima do problema que você pensou, como é que aquilo dialoga com o problema que você pensou, quais são as bases, né, desse teu pensamento para construir hipóteses e objetivos para essa pesquisa. Então, a revisão de literatura é um embasamento teórico do assunto que se pretende pesquisar. Ela é construída por meio da busca de alguns textos que versam sobre o tema da pesquisa. Um modo, né, que eu percebi que vocês entenderam melhor foi quando eu disse que é tipo um resumo do tema. Um resumo do tema, porque você vai buscar textos, livros, que ajudam a entender do que se trata aquele tema. Ajuda você a explicar para uma outra pessoa que vai ler do que se trata aquele tema, certo? Sem esgotar. E aí é importante pontuar que a revisão de literatura, mesmo que você faça, prestem bem atenção nisso, mesmo que vocês façam uma mini pesquisa para pegar textos para fazer a revisão, isso ainda não é a pesquisa que você está fazendo o projeto para planejá-la. Isso é apenas uma parte, um exercício para fazer o projeto de pesquisa, certo? Para fazer esse capítulo da revisão de literatura. Tá bom? Isso não é a pesquisa ainda. Isso é apenas a elaboração do projeto. Repito. E aí a gente chega no capítulo da metodologia, que foi o que a gente trabalhou mais recentemente. A metodologia, né, do projeto descreve os tipos de pesquisa que serão realizados para alcançar os objetivos da pesquisa, com os procedimentos de coleta de dados, o público-alvo que você deseja trazer para a sua pesquisa e outros detalhes. Essa é a parte do projeto onde você fala como é que vai realizar a pesquisa. Então, no capítulo da metodologia, você vai trazer os tipos de pesquisa que você vai fazer. E quanto mais você detalhar, melhor. Vou fazer uma pesquisa qualitativa, de campo, e você traz autores. É sempre muito importante trazer autores para dizer o que é a pesquisa qualitativa, o que é a pesquisa de campo, que é isso e aquilo que você vai utilizar na sua pesquisa. O capítulo da metodologia é importantíssimo, porque você vai realmente dizer. E se for um processo seletivo de alguma coisa, você vai realmente mostrar como é o seu domínio sobre aquela temática. Para a gente fazer o capítulo da metodologia, é extremamente importante que a gente saiba quais são os tipos de pesquisa, quais são as classificações dos tipos de pesquisa, porque elas é que orientam esse como a gente vai fazer a nossa pesquisa. A gente tem várias classificações de vários tipos de pesquisa, inclusive isso depende muito do tipo de teoria, do tipo de abordagem que a pessoa abraça. Mas, de modo geral, de um modo inicial, né, as que a gente tem são essas que eu vou falar aqui para vocês e que a gente discutiu durante a disciplina. Uma primeira classificação que a gente discutiu e que é usual é a classificação com base nos objetivos, tá? Dependendo do que você é objetivo com uma pesquisa, ela pode ser exploratória ou descritiva ou explicativa. Lembrando que uma pesquisa ela pode se enquadrar em mais de uma classificação. Esse delineamento, esse desenho vai depender daquilo que você quer, do como você pensa e do como você deseja e quais são as suas possibilidades com relação à pesquisa. Então, com relação aos objetivos, a gente tem a pesquisa exploratória, que é uma pesquisa que a gente faz quando não tem muito conhecimento, muitas informações a respeito de determinada coisa. A pesquisa exploratória ela objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema,
aprimorar ideias ou descobrir conexões. Quando você não sabe, quando não só você, mas quando não existe muito conhecimento a respeito de uma coisa, quando é uma temática nova, quando é uma temática que ainda não foi muito abordada, a gente vai fazer uma pesquisa exploratória. Normalmente, essa pesquisa exploratória ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, é aquele, né, onde você vai buscar textos que lhe digam, que lhe ajudem a construir uma ideia sobre algo, por meio de entrevistas, por meio de estudos de documentos, certo? Por meio de estudos de artefatos. São pesquisas que a gente faz com um material de onde a gente vai tirar uma conclusão a respeito de algo que não foi muito estudado ainda. Então, atenção, não se faz pesquisa exploratória a respeito de um assunto muito falado, muito estudado. Por exemplo, eu quero estudar depressão. Depressão é um assunto muito falado, muito estudado. Não tem como eu fazer uma pesquisa exploratória sobre depressão, pelo menos não num recorte amplo, certo? Agora eu quero estudar uma nova doença, né? Uma nova técnica, algo que não foi dito ainda, né? Por exemplo, os efeitos do coronavírus. O que é que se escreve, o que é que tem se dito sobre os efeitos do coronavírus? É uma coisa que não tem tanto estudo assim ainda. Então, essas pesquisas, elas são exploratórias ainda, certo? Pesquisa descritiva é aquela que busca descrever características de determinada população ou fenômeno, ou então relacionar variáveis, ver se uma coisa tem a ver com a outra, certo? Então, a pesquisa descritiva é aquela onde eu quero descrever algo. Quando é que eu faço pesquisa descritiva? Quando eu quero saber a opinião das pessoas sobre algo, sobre determinado fenômeno, sobre um candidato, por exemplo, sobre uma coisa que foi instalada naquela região. Então, quando eu quero saber dados socioeconômicos das pessoas, tudo isso é pesquisa descritiva. Normalmente, pesquisa descritiva tem um quê de qualitativo e tem técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário. A gente viu que o questionário é uma técnica chamada padronizada de coleta de dados, porque você vai pegar um e aplicar para um monte de gente do mesmo jeito, certo? Por que isso? Porque para descrever de um modo fidedigno, de um modo fiel à realidade, eu preciso ter um certo padrão, tá? Isso faz parte do método científico. Então, a pesquisa descritiva tem técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário e observação sistemática, né? Quando você olha preenchendo um protocolo. E ela normalmente se dá por meio de pesquisa de levantamento de opiniões e dados socioeconômicos. E, por fim, dessa classificação com base nos objetivos, a gente tem as pesquisas explicativas, que são aquelas onde o objetivo é explicar o que é que está acontecendo, a razão, o porquê dos fenômenos, né? É aquela onde você aprofunda os conhecimentos sobre a realidade. Muitas vezes as pesquisas explicativas utilizam métodos experimentais, né, e são realizadas nas ciências naturais. É importante dizer, né, que essa pesquisa explicativa, com esses métodos experimentais, são a noção mais clássica que se tem de ciência, é o modelo de ciência que se dá para usar esse modelo todinho, né, criar hipóteses, fazer problemas, testar hipóteses, testar hipóteses, certo? Então, normalmente funciona muito bem nas ciências naturais. Nas ciências sociais, se faz pesquisas explicativas, mas com um pouco mais de dificuldade, né? Porque essa pesquisa explicativa, como você quer explicar a realidade, quer produzir uma verdade, ela pressupõe uma objetividade muito grande. Então, quando você, nas ciências sociais e humanas, como no caso da psicologia, não consegue ser tão objetivo, porque o nosso material de estudo, de olhar, é a subjetividade, então produz-se alguma dificuldade aí nesse meio de fazer pesquisa explicativa. Outra classificação que a gente estudou foram as pesquisas com base nos procedimentos de coleta de dados ou técnicas de coleta de dados, tá? Eu vou trazer só algumas aqui que são mais importantes, que a gente tem algo mais a pensar sobre elas. O primeiro tipo de pesquisa com base nos procedimentos de coleta de dados é a pesquisa bibliográfica, né? Que ela tem a ver com a coleta de dados de material bibliográfico, principalmente livros e publicações e periódicos. Esse material é chamado de fontes secundárias. Por quê? Porque
é um material que já foi produzido por outra pessoa, já passou pelo crivo, já passou pelo olhar, pela subjetividade de outra pessoa. Você vai pegar a leitura, no caso a escrita, né? Você vai ler a escrita de outra pessoa sobre o fenômeno. Então, é uma fonte secundária. Já chega para você, depois de outra. A informação já chega para você depois de outra pessoa ter visto, ter pensado sobre ela e ter escrito sobre ela. Esse tipo de pesquisa é muito comum, é importantíssimo, produz muito conhecimento e tem a vantagem de permitir ao investigador a cobertura de, assim, a produção de um conhecimento amplo, a cobertura de um grande espaço de tempo e de coisas, né? De repente eu quero pesquisar, sei lá, coisa na Itália, nos Estados Unidos, eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica hoje em dia, porque eu posso acessar isso muito facilmente. Se eu fosse fazer um outro tipo de pesquisa, talvez eu não conseguisse, porque isso requer custo, tempo para eu me deslocar para outros lugares, ou tecnologia, que eu preciso ter dinheiro para comprar, preciso saber usar, infinidade de coisas. Então, a pesquisa bibliográfica, ela tem a vantagem de permitir ao investigador cobrir uma gama de fenômenos, né, muito ampla, mesmo que ele não esteja simultaneamente naquele lugar. A desvantagem, né, não é exatamente uma desvantagem, mas é uma coisa a se considerar, por exemplo, se a gente quer fazer uma pesquisa que precisa captar a subjetividade das pessoas no momento, é que a pesquisa bibliográfica é isso, são fontes secundárias, né? O que eu pego já passou pelo crivo da escrita, pelo filtro de outra pessoa. Então, é uma fonte secundária. Mas é um procedimento bastante usual, importantíssimo. Pesquisa experimental, tá? É um procedimento de pesquisa que é a pesquisa clássica. É aquele onde a gente determina um objeto de estudo, um alvo, né? Que eu vou estudar, que vai estudar um tema de estudo. Seleciona variáveis, ou seja, seleciona assim o que é que a gente quer olhar que pode influenciar aquele objeto, certo? É como, sei lá, tá testando remédio, né? Então, eu seleciono determinado problema que eu quero resolver com um remédio e eu seleciono o que é que tipo de coisas podem influenciar o curso desse problema e vou analisando essas variáveis. E aí, para isso, eu defino formas de controle e observação. Controle porque tem pesquisa experimental. Experimento tem a ver com ambiente controlado e uma palavrinha-chave é a manipulação. Então, pesquisa experimental, inevitavelmente, tem manipulação de variáveis, certo? Ou seja, pesquisa experimental, eu manipulo coisas, eu construo ali uma coisa que na realidade, né, no ambiente natural, provavelmente não existe ou não é daquele jeito, para testar se uma coisa funciona naquele ambiente controlado, para assim eu construir o conhecimento sobre o mundo, certo? Então, esse é o tipo mais clássico de pesquisa, é esse o experimental. Quando a gente pensa em pesquisa, pensa nessa coisa da pesquisa experimental. Pesquisa ex post facto é aquela que busca investigar possíveis relações de causa e efeito em um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente, né? É uma pesquisa onde eu vou estudar, acontece uma coisa, eu vou ver se aquilo produz um efeito, se aquilo tem uma relação com outra coisa. Ex post facto porque é uma pesquisa que ocorre sempre depois de algo, tá certo? Se eu quero saber a influência, o impacto de uma empresa após ela se instalar em determinada região, eu faço uma pesquisa ex post facto. Um político ganhou, eu quero saber como é que as pessoas estão vendo a atuação dele. Eu faço uma pesquisa ex post facto. Pesquisa de levantamento é um tipo de pesquisa que é bastante utilizada na abordagem quantitativa, aquela que busca tirar conclusões a partir de dados estatísticos, de análises estatísticas e de questões quantitativas, de números. Tá? É uma pesquisa que quer quantidade, não é uma pesquisa que quer exatamente se debruçar no conteúdo, mas ela quer quantidade. Esse tipo de pesquisa se caracteriza pela busca de informações, olha aí, como eu falei, acerca de um grupo, junto a um grupo grande. Então, a palavrinha-chave quando a gente fala pesquisa de levantamento é quantidade, certo? Eu pego um grupo grande de pessoas
e vou investigar quantitativamente os posicionamentos dessas pessoas sobre as coisas. Para isso, um instrumento de coleta bastante utilizado e bastante adequado são os questionários. Por isso que a gente diz que questionários são instrumentos padronizados. Eu pego questionário que são todos do mesmo jeito, todos muito objetivos, e aplico um monte de gente. E no final, analiso estatisticamente quantos responderam sim para tal pergunta, quantos responderam não para tal pergunta, quantos responderam que gostaram de tal coisa, quantos responderam que não sabiam se gostavam ou não, enfim, sempre com base na análise estatística dos dados estatísticos. Então, levantamento é um tipo, por exemplo, pesquisas descritivas muitas vezes são de levantamento. Olha aí, como pode ser de mais de um tipo de pesquisa. E muitas vezes utilizam as técnicas dos questionários. O estudo de caso é um outro tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa é bastante comum, né, nas ciências da saúde. Na verdade, esse tipo de pesquisa ele surge, é um tipo de estudo que surge no campo das ciências médicas, tá? Por quê? Nas ciências médicas é muito comum haver casos que os médicos ou os cientistas não conseguem explicar, casos únicos. Então, se faz um estudo de caso, pega aquele caso específico único, se estuda de modo profundo, exaustivo e detalhado para entender do que se trata aquilo e assim ampliar o arcabouço de conhecimento sobre as doenças. Esse tipo de estudo de caso, embora ele produza um conhecimento muito útil e muito importante para o mundo, ele é um conhecimento que não se faz a partir de hipóteses. Pelo contrário, ele gera hipóteses. Por quê? É um caso único, eu quero conhecer aquele caso único. Se ele é único, eu ainda não posso dizer que toda vez que alguém aparecer num caso semelhante vai acontecer aquilo. Esse estudo ele precisa avançar. Mas qual a utilidade dele? Porque se eu estou estudando uma doença ou um problema, por exemplo, a partir do momento que eu faço um estudo de caso, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, já tenho de onde partir para lidar com um caso semelhante. Estudo de caso, né, é uma pesquisa que normalmente é exploratória, porque é um caso específico que não se sabe muito sobre ele e justamente se faz a pesquisa para avançar nesse conhecimento. E longitudinal, porque quer dizer que para conhecer esse caso eu preciso acompanhá-lo no decorrer do tempo. Longitudinal quer dizer no decorrer do tempo, né? Uma coisa longitudinal, uma coisa linear, uma coisa que durante um tempo eu acompanho. Então, o estudo de caso é um estudo que é muito útil para a gente fazer pesquisas exploratórias quando a gente não conhece muito bem uma coisa, tá certo? E que a gente quer saber como é que funciona. E surge no campo das ciências médicas e é bastante utilizado no campo da psicologia. Outra pesquisa utilizada bastante no campo da psicologia é a pesquisa-ação. O que é essa pesquisa-ação? É aquela que é realizada em associação com uma ação ou resolução de um problema conhecido. A pesquisa-ação tem uma grande característica de querer impactar na realidade. Se eu quero produzir um efeito na realidade, né? Se eu quero produzir algo aquilo ali, se eu não quero utilizar a pesquisa como um utilitarista, mas eu quero que aquilo tenha um efeito naquele cenário onde eu vou pesquisar, eu uso pesquisação. É uma pesquisa que ela sai totalmente da curva, né, e vai na contramão desse discurso da objetividade, do distanciamento do pesquisador e do pesquisado, tá certo? Então, é uma pesquisa assim que tem muita subjetividade, muito encontro e muitos processos de negociação. Porque a pessoa que pesquisa, como ela quer impactar na realidade, ela faz a pesquisa, ela faz o processo de ação junto com as pessoas daquele lugar, daquele contexto onde está pesquisando e o qual tem um problema que se quer resolver. Então, ela precisa o tempo todo estar negociando. Negociando quer dizer dialogando, modificando, se curvando às necessidades do que acontece ali. Tá? Então, a pesquisação é uma pesquisa bastante utilizada na psicologia também. E, por fim, o último tipo de pesquisa que eu vou trazer aqui nessa revisão é a pesquisa participante. Pesquisa participante, assim como a pesquisação, ela caracteriza-se pela interação entre os pesquisadores, né, e os pesquisados. A diferença é que a pesquisa participante ela não tem um compromisso de modificar a realidade, certo? A pesquisa participante ela surge para quebrar essa coisa da objetividade e distanciamento do pesquisador
pesquisado, entendendo que essa relação, esse envolvimento, né, de quem pesquisa com a coletividade, com a comunidade, ele pode ser útil para que o pesquisador entenda de modo mais profundo aquele contexto no qual ele pesquisa. É uma pesquisa que nasce no campo da antropologia, mas também é bastante utilizada na psicologia, essa pesquisa participante. E como o nome já diz, ela quer dizer isso, né? Participação do pesquisador naquela comunidade. Por fim, a gente chega na última parte da nossa revisão e do nosso conteúdo, que foi a coleta de dados. A coleta de dados é uma parte importante da metodologia, porque são os modos como eu vou produzir informações para a minha pesquisa. Para fazer a pesquisa, eu preciso analisar. Analisar é o quê? Olhar e tirar conclusões com base em outros textos, com base em estudos, né? Com base no que é que aquelas informações estão me dizendo. Só que como é que eu vou produzir essas informações? Como é que eu vou acessar essas informações? É isso que a gente chama, né, classicamente na pesquisa, de coleta de dados. 3 são os modos mais importantes de coleta de dados, os grupos. A gente tem aqueles grupos aquele grupo de coleta de dados que a gente faz em contato com as pessoas diretamente, que são os modos assim primários, vamos dizer assim, porque eu vou diretamente lá em contato com a pessoa, que é a entrevista, o questionário. A gente tem um modo que é também primário, mas que eu não pergunto às pessoas, o pesquisador olha, que é a observação, e a gente tem um modo secundário, que são os documentos, que eu já produzo uma análise, já produzo informações a partir de coisas, né, que outras pessoas já produziram, que são os documentos. As entrevistas e questionários, tá, são duas ferramentas de coleta de dados diferentes. As entrevistas, elas podem ser estruturadas ou não. Como é uma entrevista estruturada ou não estruturada? Uma entrevista estruturada é aquela que tem perguntas certinho a ser feitas, tem um roteirozinho de perguntas a ser feitas. E as entrevistas não estruturadas são aquelas mais abertas, tá? Tem autores, que eu gosto muito, por sinal, que chamam inclusive de conversas. Uma conversa com outra pessoa no contexto de pesquisa é uma entrevista, tá? Então, uma entrevista estruturada é aquela que tem perguntas elaboradas previamente para alcançar os objetivos da pesquisa. Mas algumas pesquisas não fazem assim. Pede para a pessoa falar sobre algo, contar uma história ou apenas conversa com ela. Isso é também uma entrevista, tá certo? Numa entrevista, o que é que acontece? O pesquisador ele tem maior possibilidade de encontrar-se com o pesquisado, de falar com ele, de tirar dúvidas e de entender como é aquela pessoa, de acessar a subjetividade dela. Ele tem ali, mesmo que ele tenha um roteiro de perguntas, ele pode ir, voltar, passar mais tempo, avançar, do jeito que ele sentir vontade naquela relação junto com o entrevistado, com o pesquisado. Então, a entrevista, ela tem um espaço para que a subjetividade apareça, certo? E para que o pesquisador, ele possa ter uma flexibilidade de contato com aquilo que ele está pesquisando. Se eu quero um conteúdo aprofundado, eu vou usar a entrevista, tá? Agora, se eu não quero aprofundar um conteúdo, se eu não quero exatamente saber especificamente o que é que aquela pessoa pensa de modo profundo, mas eu quero quantidade, eu vou usar o questionário, como eu já havia dito. O questionário ele tem perguntas objetivas, ele tem tempo pré-determinado, então é 40 minutos para responder o questionário, é 40 minutos. Tem que ser nessa ordem, certo? E ele é feito preferencialmente sem o contato do pesquisador. O pesquisador, se ele estiver numa sala aplicando o questionário, ele apenas entrega e passa as instruções e recolhe no final. Não tem isso de estar conversando e explicando maiores coisas, certo? Por isso, um questionário ele é normalmente feito em estudos quantitativos, descritivos e levantamentos. Normalmente se faz um questionário quando eu quero aplicar para muita gente e tirar uma conclusão em termos de quantidade. Como eu falei, quem respondeu sim, quem respondeu não, talvez, e por aí vai. Então, esses são os dois instrumentos, né, que eu uso para ter acesso a dados primários, né, dados assim que são diretamente junto às pessoas, perguntando para elas. O outro instrumento, o outro modo de coletar dados é por meio da observação. O que é essa observação?
ver, ouvir, examinar fatos e fenômenos. É quando o pesquisador vai lá no lugar ou cria um experimento e ele vai ali observar, olhar o que está acontecendo. Esse olhar ele precisa ser registrado e esse registro vai dizer o modo da observação. Essa observação ela pode ser sistemática, quando esse olhar vai ser registrado de um modo sistemático, seguindo uma sequência lógica, né, por meio de uma ficha. Pode ser uma observação mais aberta, mais assistemática, quando eu simplesmente anoto como se fosse no diário. Faço anotações mais livres, tá certo? Mas, via de regra, a observação é isso. Quando eu vou, observo os fatos, os fenômenos, examino, sem necessariamente ter que estar indagando pessoas a respeito sobre aquilo. É a partir da observação do pesquisador. É utilizado muito pesquisa de campo, né, que é aquela pesquisa assim, onde eu vou na realidade real, onde as coisas vivem, para produzir a pesquisa. Na pesquisa experimental, porque quando está fazendo experimentos, né, o pesquisador está o tempo inteiro ali acompanhando e anotando e observando. E muito também na pesquisa participante e na pesquisação. E o terceiro modo de documentos, eu até já falei bastante, né, porque tem a ver muito com a pesquisa bibliográfica ou até mesmo com as etapas do projeto de pesquisa. Essa pesquisa, esse modo de coletar dados por meio de documentos, tem a ver com o uso de texto, de imagem e vídeo. E nesse sentido, imagem, vídeo, foto, né, são também documentos, certo? Então, os documentos, ao contrário do que muita gente pensa, pode ser usado para pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa. Tem gente que faz um tipo de pesquisa chamado de meta-análise, que é um tipo de pesquisa onde se procura tudo que se produziu a respeito daquela temática e a quantidade de artigos ou de material situado no tempo é um dado importante a ser considerado, certo? Mas o que define mais esse tipo de coleta de dados por meio de documentos é o fato de a gente trabalhar com coisas que já foram produzidas por outras pessoas. A gente fica por aqui. Espero que seja útil para vocês. As referências que eu usei foram as referências que vocês foram orientadas e orientados a ler para a atividade avaliativa. E até mais!